Olá, amigos. 6 de novembro de 2015, Legítima Defesa em Foco. Como informado, no dia 3 passado, terça-feira, ocorreu a sessão não final, porque existe ainda uma sessão definitiva para efeito de redação final do substitutivo, mas aquela que é a penúltima sessão da comissão especial para deliberar sobre os destaques a respeito do substitutivo. E nós tínhamos lhes dito aqui, amigos, que todos os destaques, a nosso ver, seriam rejeitados. A grande probabilidade era de que fossem rejeitados e, ademais, dissemos também que todos eles eram prejudiciais às pessoas comuns. Pois olha, deram um jeito de aprovar um desses destaques. Deram um jeito. Por insistência do deputado Molon, que era do PT e agora pulou para a rede, ou seja, saiu de um ninho de comunistas para outro ninho de comunistas, os membros da comissão acataram argumentos dele no sentido de remover do substitutivo o artigo 88. O artigo 88 foi completamente suprimido por essa emenda. Nenhum deputado da comissão se opôs a isso. Nenhum. Todos aceitaram o pedido de supressão nesse destaque. E por que ele é prejudicial às pessoas comuns? Porque ele é um dispositivo, ou era um dispositivo, não está mais, no substitutivo, que impedia peremptoriamente a prisão em flagrante delito. Então vamos explicar aqui. Impedia a prisão em flagrante delito, não o processo, não o inquérito policial, não o curso normal de um inquérito policial, não o curso normal de um processo, mas impedia a prisão em flagrante delito de uma pessoa que, em situação de porte ilegal de arma de fogo, demonstrasse que, primeiro, a arma era uma arma legal, registrada. Segundo, que a utilização da arma ocorrera em legítima defesa. E terceiro, que permanecesse no local aguardando para se pôr à disposição da autoridade, com uma única exceção colocada no parágrafo único, que seria a permissão para deixar o local no caso de necessidade de socorro médico, fosse para si mesma, fosse para o próprio agente do disparo, fosse para qualquer outra pessoa envolvida no fato, podendo essa pessoa ser até aquela que houvesse sido atingida pelo disparo. E isso foi suprimido. Porque esse dispositivo era um dispositivo que protegia as pessoas comuns? Porque bandido usa arma de fogo para cometer crimes. Bandido não espera a autoridade no local. Bandido não tem arma registrada. Bandido não age em legítima defesa. Ele usa a arma para agredir. Ele usa a arma para violentar. Ele usa a arma como um instrumento para o cometimento de outros crimes e, portanto, ele nem se preocupa com o crime original do porte ilegal de arma, visto que esse crime será sempre, sofrerá sempre um processo de subsunção ao crime principal. Então, alguns poderiam me dizer, especialmente as pessoas preocupadas com a qualidade da lei, que o dispositivo era mal redigido. Sim, temos de concordar que era mal redigido, mas temos, por outro lado, de entender, e já dissemos aqui várias vezes, que o conjunto dessa lei é um conjunto caótico, é um conjunto mal redigido. Então, por que suprimir, um dispositivo que, em beneficiando alguém, tende a beneficiar, na quase totalidade dos casos, uma pessoa comum que, por exemplo, tenha a posse ilegal de uma arma de fogo em sua residência, encontre dentro dessa residência um criminoso em atividade, digamos, ao chegar em casa, consiga acesso à arma, confronte o criminoso e, quem sabe, nesse entreveiro, acabe saindo à via pública, acabe saindo dos limites de sua propriedade, portando essa arma. Tecnicamente, está numa situação de porte ilegal de arma de fogo. Mas, se o dispositivo prevalecesse, muito embora ele tivesse que se defender
posteriormente, num inquérito policial ou num processo crime, ele não seria, ele jamais seria, porque a proibição da lei era peremptória, autuado em flagrante delito. Isso é muito importante para alguém que não vive no crime. É muito importante afastar as hipóteses de mandar alguém para um centro de detenção provisória, quando essa pessoa não vive no crime, não vive do crime, não é um criminoso habitual. Era, portanto, claramente um dispositivo que beneficiava as pessoas comuns. E os deputados concordam em suprimir a pedido de Molon, que na verdade queria e pretendia derrubar o projeto inteirinho. Nenhuma oposição, até piadinhas lá feitas lá amistosamente entre deputados que nós temos como aqueles que defendem a posição do direito em relação a esse destaque nocivo do deputado Molon. Então, se já tínhamos a lamentar muita coisa ruim no substitutivo, e dissemos aqui com toda clareza quais são, agora na votação dos destaques passamos a ter de lamentar mais um dado, mais um ponto negativo, mais uma atitude, uma ação tomada em desfavor das pessoas comuns. E daqui para frente? Bom, daqui para frente haverá uma reunião final para a redação, para a aprovação da redação final, e aí a matéria ficará em condições de ir a plenário. Estamos falando da Câmara dos Deputados. Para ser pautada para o plenário, veio uma outra briga toda, questão de acordo de líderes, questão de acordo no colégio de líderes, decisão da mesa da Câmara, especialmente da presidência da Câmara dos Deputados, no sentido de pautar a matéria, e outras coisas que vão tomar o nosso tempo, que vão nos ocupar no combate que continua, sem dúvida alguma. Além do que, temos de trabalhar, e já dissemos isso, e o faremos, perante, não só agora os deputados da comissão, mas perante o conjunto dos deputados, para que haja melhoras substanciais no texto. Manter aquilo que ele tem de bom e que destacamos aqui e não vamos repetir, e suprimir aquilo que ele tem de mal, para que se torne uma lei efetivamente protetora do direito das pessoas de bem à legítima defesa, protetora do direito às atividades tradicionais, agora abrangidas também naquilo que se convencionou chamar Lei de Controle de Armas, na verdade ainda projeto de lei de controle de armas no Brasil. E o faremos e esperamos que todos se engajem conosco na pressão democrática, na pressão respeitosa sobre os parlamentares nesse sentido. E é claro, temos uma má notícia, porque a revista Veja, a última edição, acaba de pular para o lado desarmamentista. Parece que não, mas o fato é que se publica na página 55 uma matéria de um jornalista completamente despreparado nessa matéria, Caleo Coura, que abraça todas as teses falsas que nós já tantas vezes denunciamos e tantas vezes derrubamos e demolimos, principalmente na campanha do referendo, a respeito do efeito do Estatuto do Desarmamento no Brasil. E ainda com argumentos que não se sustentam pelo próprio texto colocado por esse jornalista. Basta analisar o gráfico dele que nós vamos comentar daqui a pouquinho. E aí poderíamos dizer, não, mas a Veja é uma revista plural, essa é uma matéria assinada e não é necessariamente uma posição editorial. Mas é, porque a matéria abraçada e defendida numa outra seção da revista é denominada Carta ao Leitor. E essa carta ao leitor representa uma posição editorial da revista Veja. É decepcionante ver que reflui esse combativo órgão da imprensa, que ainda é uma esperança no Brasil, pelas posições que tem sustentado, pela luta que tem mantido contra o monstruoso poder que domina o país. É terrível, é triste ver que reflui dessa maneira, sem maior análise. E nós vamos lhes mostrar que basta um argumento do próprio autor da matéria, refletido no gráfico que ilustra essa mesma matéria. O que é que esse gráfico mostra? O crescimento, desde 1999, do número de homicídios dolosos no país, saindo do patamar de 26 mil para 40.077,
segundo os dados apurados e colocados nesse gráfico, mostrando uma pequena inflexão para menos no ano de 2003, que os analistas aí ligados à esquerda dizem que é efeito do Estatuto do Desarmamento, mas se é estranho, porque foi uma pequena inflexão, como já explicamos tantas vezes aqui, e depois volta ao crescimento, explodindo agora em mais de 40 mil vítimas, e mostrando esse gráfico, o que é que diz o jornalista, o autor da matéria? Que o ganho, a inflexão, é função do Estatuto do Desarmamento, mas as perdas posteriores que fazem explodir de 36 mil na época da aprovação do Estatuto para 40 mil, são devidos a um outro fator, a impunidade. Isso é desonestidade intelectual, porque o fator impunidade, reconhecido e presente sempre nessa matéria e em todas as matérias relacionadas com o controle da criminalidade no país, não mudou. Havia impunidade e continua a haver impunidade. O que nós temos no Brasil agora, talvez, seja um vislumbre do fim da impunidade dos crimes de colarinho branco, das organizações criminosas de alto coturno. Um vislumbre. Apenas começamos a ver a hipótese de que esses empresários corruptos associados aos políticos corruptos do país seriam punidos. Mas no que toca à imposição da lei em relação ao crime, a impunidade continua no mesmo nível. Muitos vão para a cadeia e a maioria continua a escapar das malhas da lei. Haja vista o dado que é contido, analisado em todas as matérias de imprensa que tratam de segurança pública, referente ao índice de esclarecimento de homicídios dolosos do país, que continua a ser ridículo no país. Então insere ele um dado como a dizer que é um dado novo. A impunidade não é dado novo, senhor repórter. A impunidade é um dado de sempre. Então ela não pode ser colocada como um fator novo que piora as condições do controle de homicídios no país, para que se tire a falsa conclusão de que o Estatuto do Desarmamento produz bons efeitos, e o que produz malefícios é a impunidade, que na sua visão não havia e agora há. Mentira! A impunidade havia e há, e durante muito tempo haverá. Então ela é um fator estável que não produz efeito algum estatístico, não pode produzir. O aumento do número de homicídios dolosos, apesar do Estatuto do Desarmamento, deve-se exatamente ao fato de que aqueles que empunham armas para o mal sabem que suas vítimas são patos sentados, suas vítimas são pessoas desprotegidas e eles podem, portanto, agredi-las sem risco algum. O que se procura fazer na tentativa de melhorar o Estatuto do Desarmamento é exatamente mudar esse quadro de coisas para que o direito das pessoas comuns passe a prevalecer e não a proteção da lei fraca e não a proteção da legislação fraca ao criminoso, como sempre ocorreu no nosso país. Vamos continuar na luta. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.